CESP para Petrobras. A má aferição de um instrumento de medida provoca erro classificado como erro sistemático. Para entender essa pergunta, vamos entender o que é o erro sistemático. Existem dois principais tipos de erro, a gente pode dizer, o sistemático e o aleatório. Imagina um tiro ao alvo, você tem aqui um alvo, e uma pessoa está atirando contra esse alvo. Vamos dizer que ela acerte assim, olha os tiros. Observa que esses tiros aqui eles não estão muito dispersos, eles estão concentrados, só que fora do centro, certo? Agora imagine esse outro alvo aqui, que tem os tiros espalhados dessa maneira. Aqui está o centro e ali estão os tiros. Então aqui nós temos um erro que a gente chama de aleatório, existe uma dispersão, ou seja, o ponto que ele está acertando o alvo, ele está errado, né? Ele distancia do centro de forma completamente aleatória. Agora, aqui nós temos uma exatidão muito boa, né? Que ele acerta, mas só que desviado do centro. Aqui nós temos o erro sistemático. Falando de outra maneira, o erro sistemático é um erro previsível, é um erro normalmente provocado por algo que pelo mesmo motivo, certo? Dentro do sistema de medição. Agora vamos prestar atenção na outra palavra que ele está falando, aferição. A aferição, eu gosto muito de comparar com a balança, né? Imagina que você vai no self-service e coloca lá o prato com a balança. A balança no início, se ela estiver zerada, né, se ela estiver no zero, ela vai ler o peso do prato mais o peso da sua comida. Então, eles acabam colocando um desviozinho para baixo. Né? Antes de você pesar, ela tem que estar lá em menos 10, menos 20, menos 30 gramas para descontar o peso do prato. Isso é aferir, certo? É você atribuir uma medida inicial, uma medida de referência, né? Então, principalmente nos instrumentos aí de medida elétrica, eles têm que estar com o zero setado, certo? Eles têm que estar com o zero no lugar certo para que quando você for fazer a medida não tenha desvio. Então, essa má aferição, que seria esse desvio inicial, vai provocar exatamente um erro sistemático. Porque o erro aleatório na medição ele vai estar ligado a outras coisas, por exemplo, vibração, né? O sujeito vai lá, liga o voltímetro, mas os cabos ficam vibrando, as conexões vibrando, é claro que não vai conseguir medir direito, né? Ou às vezes está medindo uma tensão num circuito que está sujeito a ruído, e aí você vai ter, bom, o ruído ele pode ser qualquer um dos dois, aleatório ou sistemático também. Mas, enfim, o erro sistemático está ligado a algo previsível, né? Que inclusive tem a ver com a aferição, que é completamente previsível. Então, isso faz esse item estar correto. E essa questão foi boa para a gente revisar esse assunto aí, né?